Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que tenhamos uma boa tarde na presença do Senhor. Quero trazer o ensinamento da palavra do Senhor que está no livro de Pedro, 2 Pedro, a partir do capítulo 3, versículo 3, começando do versículo 3, que nos fala como tema, 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor. Pois estamos vivendo tempos em que a gente está vendo os sinais da vinda do Senhor, cada dia mais evidentes sobre a face da terra. Deus tem mostrado para os seus servos que está chegando o seu dia, o dia do Senhor. Está chegando a vinda do seu Filho Jesus para buscar sua amada igreja, sua noiva, que deve estar preparada para receber o noivo. Amém? E como fala aqui no tema, a vinda do Senhor, aqui na palavra de Deus, em 2 Pedro, nos conta desta maneira. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo em dia então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém, irmãos. A palavra do Senhor que nos ensina, do versículo 3 ao 12, do livro de 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor, o dia glorioso do Senhor, e o dia da redenção para aqueles que estão em Cristo Jesus, o dia da redenção, da salvação eterna. Porque, irmãos, a gente está vendo os sinais da volta do Senhor perante a nossa face. A gente está vendo, irmãos, que se aproxima o dia do Senhor sobre a face da terra, sobre toda a humanidade. A cobrança está chegando. Muitos têm brincado com a sua salvação, têm abandonado o caminho certo, têm deixado de viver, por amor a Jesus, viver segundo a palavra de Deus, para viver as coisas desta terra. Alguns têm abandonado a fé, a sua cruz, a sua coroa já reservada, para viver os desejos da carne, para viver a vontade própria e não a vontade de Deus. Irmãos, quando a gente abre mão da nossa vontade para viver para Cristo, a gente só tem a ganhar. Como nosso Senhor próprio Jesus falou, que todo aquele que abandonar tudo por amor a Ele, ganhará muito mais. Então a gente tem que crer nesta palavra, que a gente abandonando tudo por amor ao Senhor, a gente vai receber maior galardão, que é a salvação que só vem por meio dele. Não há outro caminho, não há outra verdade, somente que o Senhor Jesus é o nosso Salvador eterno e que Ele virá. E não há outro caminho que se possa entrar no céu se não for por meio dele. A palavra do Senhor nos ensina isso. E agora aqui no livro de Pedro, como eu acabei de ler aos irmãos, a gente está vendo que
A palavra do Senhor se refere aos últimos dias que estamos vivendo, pois estamos vivendo dias tenebrosos, é os últimos dias da igreja do Senhor aqui nesta terra. Então acorda a igreja do Senhor. Venha buscar a salvação, venha se purificar, porque o Senhor quer uma igreja santa, não uma igreja corrompida. O Senhor quer uma noiva preparada, não uma noiva adormecida espiritualmente. Vamos acordar desse sono espiritual que tem afastado tantas pessoas da doutrina, do caminho certo do Senhor, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Tem afastado muitas pessoas da salvação eterna por conta do sono espiritual, por achar que Jesus está tardando, que Jesus não vai mais voltar. Irmãos, é uma certeza, pois Ele prometeu, e como Deus cumpre tudo que Ele promete, essa promessa também vai se cumprir, está se cumprindo cada dia mais, pois vemos os sinais da volta do Senhor. A geração que está aí, né, sobre esta terra, é uma geração que só busca sua vontade, só busca os seus desejos, não quer viver segundo a palavra de Deus, não quer obedecer, mas obedecer, irmãos, é necessário. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não sacrifique sua salvação, a sua coroa, pelos desejos desta terra, pelos desejos carnais, pelos prazeres terrenos, pela fama, pela glória dos homens, pelo dinheiro. Vamos continuar firmes no Senhor, porque o dia da volta do seu Filho Jesus está próximo. O dia da cobrança de Deus está chegando sobre toda esta terra. Amém, aleluia, Senhor, glória a Deus. Então a gente vê, irmãos, aqui em Pedro nos ensinando isso, nos advertindo que está chegando os últimos dias e que aparecerão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. São pessoas que vivem escarnecendo, blasfemando, vivendo segundo suas vontades. São pessoas que não querem saber da salvação, não querem ouvir, né, a pregação, não querem se render aos pés de Jesus, preferem viver segundo as suas vontades, seus desejos. E assim vemos tantas pessoas dessa maneira, irmãos, que por mais que existem pessoas pregando a palavra, por mais que existem pessoas louvando, os louvores falando de Jesus, aleluia, da salvação, de arrependimento, não querem, essas outras pessoas não querem ouvir. Me perdoe, irmãos, essas pessoas não querem ouvir, preferem tapar os ouvidos e fechar os olhos e viver essa vida que estão na terra, porque acham que vão ficar aqui na terra, mas na verdade nada disso aqui vai ficar de pé. Uma palavra do Senhor nos fala no livro de Apocalipse, nada disso vai ficar de pé. Aleluia, Deus. E ele assim nos fala também, Pedro, aqui na palavra, que eles falam com as suas bocas onde está a promessa da vinda do Senhor, né? Porque desde quando foi criado os céus e a terra, continuou da mesma maneira, nada mudou, nada aconteceu. E para eles essa promessa é tardia, que isso não vai acontecer. Mas eles estão cegos espiritualmente, porque a gente vê os sinais da vinda do Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Aleluia. E não está tardio, irmãos. O dia certo está chegando, porque isso só pertence a Deus, o dia e a hora da volta do seu Filho para buscar a sua igreja. Só a Ele pertence. Nada nos pertence, essa sabedoria vem e é de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado para a volta do Senhor, como uma amada igreja fiel a Ele. Assim como Ele se mantém fiel a nós, a gente também tem que se sacrificar e estar fiel a Ele também. É tempo de renunciar e buscar o Espírito Santo do Senhor, pois Ele é a chama que vai nos guiar até o Senhor nosso Deus. Ele é a lamparina que vai nos guiar até a salvação eterna, é o Espírito Santo. E muitos não têm buscado o Espírito Santo, mas sim buscado viver de acordo às suas vontades. Não querem obedecer a palavra de Deus, mas querem obedecer às suas vontades. Não querem obedecer pastores, não querem obedecer às direções das igrejas, porque preferem viver de acordo com o que eles acham que está certo. Irmãos, não é o nosso achar, a gente tem que buscar a vontade de Deus.
Aleluia. E não a nossa. Acorda. Gente, acorda, porque o Senhor está voltando. É uma promessa que está se cumprindo cada dia mais. Aleluia. Mas também Pedro nos fala na palavra que tudo isso que está feito, os céus e a terra, que está preparado e aguardando o momento da volta do Senhor Jesus, a terra está como um tesouro guardada para esse dia. Um dia que vai ser um dia de trevas, de sofrimento, de dor para aqueles que aqui ficarem, pois tudo vai ser desfeito através do fogo, assim como o Senhor desfez toda a humanidade através do dilúvio, Ele vai fazer agora com fogo, pois assim ele prometeu que vai fazer, vai destruir todas essas coisas que existem, nada disso vai ficar. Não adianta a gente querer bens materiais, almejar somente as coisas terrenas, bens materiais, ter dinheiro, ter fama. Irmãos, o mais importante é a salvação que só vem por meio de Jesus. O mais importante, o nosso maior tesouro tem que ser a nossa salvação. O nosso maior tesouro tem que ser Jesus. Como Ele mesmo nos ensina, guarda tua coroa, para que ninguém venha tomar. É isso que Ele está querendo nos ensinar e nos avisando, porque Deus, Ele avisa todos antes de fazer algo, para que ninguém venha poder culpar a Deus de alguma coisa. Ninguém vai poder abrir a boca para culpar o Senhor porque Ele não avisou, porque está aí. Tantas pessoas pregando a palavra de Deus corretamente, tantas pessoas ensinando a palavra do Senhor e advertindo as pessoas, sendo usados por Deus para advertir as pessoas da vinda do Senhor, para abrir os olhos das pessoas para a vinda de Jesus, para que a pessoa venha se arrepender. Era a pregação de Jesus, era a pregação dos apóstolos, de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então essa promessa já vem há muitos anos e agora ela vem se cumprindo cada vez mais, irmãos. Vamos abrir nossos olhos, nossa mente, nosso coração para o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, do que tem nos prendido nessa terra, para a gente poder entrar no céu. Aleluia. Porque nada disso aqui vai ficar de pé. Nenhuma dessa glória terrena, glória dos homens vai ficar. Ela vai se acabar, porque a glória só pertence a Ele. A glória eterna é do Senhor. Aleluia. E aqui Pedro nos fala isso através dessa palavra, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vai ser um dia que ninguém vai estar esperando. Um dia que ninguém vai estar esperando, preparado a volta do Senhor, porque quando o ladrão vem, ele vem sem avisar, na verdade, né? Ninguém vai estar já lá na porta esperando o ladrão chegar, né? Então é isso que ele está ensinando, que esse dia é um dia que ninguém está esperando, que as pessoas vão estar vivendo do mesmo jeito, né? Sem estarem preparadas. Mas o Senhor nos diz: vigiar e orar, para que a gente não entre em tentação. Então, o meio da gente se preparar para a volta do Senhor é se arrepender dos nossos pecados, segurando a nossa salvação com todo o coração, com toda a força, com todo o nosso espírito, amando a volta do Senhor Jesus e clamando por ela e nos preparando para isso. Como é que a gente pode se preparar? Buscando a presença de Deus, andando em santidade. Aleluia, abandonando o nosso eu, nos renunciando, assim como o Senhor renunciou a tudo para nos salvar quando Ele veio à terra morrer por nós naquela cruz. Ele se renunciou e através daquilo, através da redenção que veio por Ele, quando Ele abriu mão de toda a sua glória para vir para a terra, Ele nos ensinou isso, que a gente deve abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai. E só assim a gente vai ter a vitória. Assim como Ele teve a vitória sobre a morte, a vitória eterna que está com Ele, com nosso Senhor Jesus, a gente também vai ser vitorioso se a gente guardar a nossa fé e combater o bom combate até o fim. Amém, irmãos? É essa palavra que eu vim trazer de ensinamento esta tarde. Que o Senhor venha tocar o coração de cada um dos irmãos através dessa palavra, de cada pessoa que assistir esse vídeo, pois é chegado o momento em que o Senhor se aproxima para buscar a sua igreja. É chegado os dias da volta do Senhor.
Ah, mas ela quer saber, ela está falando porque ela sabe, ou ela quer saber que dia que o Senhor vai voltar. Não, eu não sei, irmãos, eu não sei. Isso só pertence a Deus. Mas eu estou aqui como serva do Senhor, porque o Senhor me tocou para falar da volta dele. Porque é tempo de renunciar, da igreja se preparar para a volta do Senhor, como ele fala, aquele que tiver limpo, limpe-se mais. E aí o que tiver sujo, suje-se mais. E é assim, irmãos, vamos buscar a salvação, porque está perto o dia da volta de Jesus. Amém? Basta a gente acordar para os sinais que vêm se cumprindo sobre a face desta terra. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado hoje e eternamente. Amém, irmãos? Então, é esta mensagem que eu venho trazer, que ela venha florescer dentro do coração de cada um que ouvir esta mensagem para o arrependimento, para buscar a salvação eterna. E aqueles que já estão aí buscando a sua salvação, continuem, não desistam, mas persistam sempre na fé no Senhor, porque você só tem a ganhar. Porque com Jesus a gente não perde, a gente só ganha. Amém? Glória a Deus. Boa tarde a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.